Eu acho que é seguro dizer agora que The Boyfriend é o queridinho do momento, é um reality show que tá todo mundo gostando e eu me coloco incluso aí no meio dessas pessoas, tanto que eu faço conteúdo sobre esse reality show, certo? Eu tô amando a proposta, tô amando os participantes e nesse terceiro episódio do qual eu vou falar aqui pra vocês tudo que aconteceu, aconteceram aí novas coisinhas que vão abrilhantar as nossas experiências e também trazer alguns dramas, não é mesmo? Então, quer saber tudo o que aconteceu no terceiro episódio? Pois eu vou contar pra você agora no meu resumo. No último episódio, a gente parou naquele momento em que, mesmo que eles tenham se desentendido, o Shun mesmo assim convidou o Day ali pra trabalhar naquele dia. Acontece que o Shun ficou a maior parte do tempo calado, ignorando ali o Day, o que me faz pensar que, tipo, cara, por que você convidou ele se vocês ainda não estavam acertados, né? Mas mesmo que tenha rolado aí um clima bem leve, como vocês perceberam, eles ainda trabalharam muito bem juntos e aí tiveram um lucro de mais ou menos 8.000 ienes, então bons colegas de trabalho eles são. Depois do expediente, rolou uma conversa muito importante para que a gente entenda mais o Shun e não pese para nenhum dos dois lados. Que foi quando ele falou ali que ele não tem certeza dos sentimentos dele, então ele não sabe se ele realmente gosta do Day ou se ele gosta dele porque ele mostrou o interesse primeiro. E isso são pensamentos, questionamentos que acontecem no início de uma relação. Então eu não acho justo que a gente coloque a responsabilidade do início dessa história entre eles nas costas do Day, por exemplo, quando a outra parte nem sequer tem certeza do que ela sente. O Shu ainda fala que um beijo talvez faça com que ele entenda esses sentimentos. E eu fiquei que nem o Yoshimi ali, beija antes do sol se pôr. E enfim, o Day ia beijar, tá? Só que aí o Shun recuou ali, sendo que ele que deu a ideia. Lá na casa rolou um papo importante da gente pontuar também entre o Ryota, o Jensei e o Uzaki, em que eles estavam falando ali sobre a forma deles de expressar os seus sentimentos. E a partir dali a gente consegue traçar a personalidade de cada um, quando o Uzaki fala, por exemplo, que ele não gosta de mostrar que ele tá gostando da pessoa, ele não gosta que as pessoas percebam que ele tá gostando dela. E isso faz com que ele fique sozinho, né? E o Ryota já falou ali que ele gosta de demonstrar passando tempo de qualidade com essa pessoa e não falando, o que eu também acho um problema porque existem certas coisas que precisam ser ditas. Pausa pra ver o Shun fazendo skincare, né? Muito importante. Ai, que delícia! O Jensei tá bem cadinho pelo Ryota e eu tô muito curiosa pra saber quando vai rolar o balde de água fria quando ele entender que o Ryota na verdade gosta do Shun. Em outro momento em que eles estavam reunidos ali falando sobre o lucro que eles estavam tendo com o café, tivemos a chegada de mais um participante, no caso o Alan, de 29 anos, que trabalha com TI e é brasileiro, mas ele também tem descendência ali italiana e japonesa. Sobre a chegada dele, complicado, por dois motivos. Primeiro, porque ele conhece o Day e já teve um caso com ele, e isso vai deixar o Shun ali mais bitolado ainda. E segundo, porque eu acho que ele não soube ler muito bem o ambiente ali. Pelo que eu sei, japoneses não são as pessoas mais calorosas possíveis ali na hora de se encontrar, de se conhecer. E eu me refiro aqui a toque físico. Não é à toa que eles se cumprimentam com uma reverência, certo? Então, chegar abraçando todo mundo, eu achei um pouco demais. Você percebe ali pela cara dos outros participantes que eles não estão tão confortáveis assim com esse tipo de atitude. Ah, e ele também conhece ali o Uzaki, o que quer dizer que o Alan tem uma vida noturna aí bem interessante. Como eu falei, o Alan deixa ali o Shun bem incomodado com essa situação e eu entendo o Shun, até porque fica implícito ali que o Alan e o Day tiveram algo no passado e que hoje eles têm uma certa intimidade pela interação deles lá dentro da casa e todas as atitudes. Eu entendo o Day aí, porém a gente tem que lembrar que nesse momento o Day e o Shun não tem nada, tá? Inclusive o Shun coloca interrogações ali na relação deles dois. Então assim, pro Shun cobrar alguma coisa, ele precisa confirmar alguma coisa também. Então a gente tem que deixar isso claro. À noite rolou um churrasco ali e uma das conversas foi mais uma vez sobre o tipo da galera. E o Alan fala ali que o tipo dele é uma pessoa gentil, mas com um corpão e a bunda grande. Tudo bom. Mas ele falou também que a intenção dele em entrar em The Boyfriend era conseguir um relacionamento sério, já que ele teve muita dificuldade para isso no passado. Outro momento interessante é quando o Day dá ali a sua opinião política baseada na sua experiência e personalidade, falando ali que ao invés de tecer críticas ao governo, por exemplo, as pessoas elas precisam trabalhar para que elas sejam independentes ali, não precisem depender do governo. E ele foi refutado ali pelo Taehyung e pelo Alan, já que é importante sim que se exponha opiniões e problemas da sociedade para que haja uma mudança. Só que o Day não recebeu aí muito bem essas opiniões contrárias dele, então ele acabou se afastando ali e entrando dentro da casa para se isolar.
O Shun segue ele logo depois e o Dae acaba falando ali que ele fica incomodado com o positivismo excessivo do Alan. E também fala ali pro Shun que ele tem interesse de conhecê-lo melhor e entendê-lo melhor. E é nesse momento que a gente descobre que o Shun foi abandonado enquanto ele era um bebê num orfanato. E ele também disse que ele nunca teve uma família e que sempre foi ele por ele. E isso explica muito sobre as altas expectativas que o Shun tem sobre seus relacionamentos. Ao meu ver, ele quer casar e ter filhos para de alguma forma compensar o que aconteceu com ele no passado, para não repetir o que aconteceu com ele no passado. O que é muito bonito, mas também muito problemático, porque o que ele precisa fazer é fazer as pazes com o passado dele e viver a vida dele, e não tentar viver a vida que ele poderia ter tido. Porque se ele pautar a vida dele num ideal muito específico, ele vai sempre se frustrar, como já aconteceu, porque as pessoas não vão poder entregar o que ele quer. Enfim, o Dae e o Shun se aproximaram bastante depois disso. Inclusive teve essa cena aqui que parece muito a capa de um filme. Inclusive, quem é o diretor de fotografia de The Boyfriend, gente? Eu fico passada porque tudo é muito lindo. Do lado de fora também estavam rolando conversas ali mais intensas e tristes. No caso, o Jinsei contou aí que ele perdeu 2 pessoas que ele amava. No caso, o seu avô, e há menos de 1 ano atrás ele perdeu o pai também. E ele conta ali a história trágica da doença de seu pai, que levou ele em menos de 1 mês, mas que nos seus últimos momentos ali ele falou que se orgulhava dele. O que eu acho muito triste e fico bem sensibilizada, mas também gosto da proposta ali que The Boyfriend está trazendo de humanizar essas pessoas e fazer com que a gente se interesse pelas histórias deles. Mais tarde naquela noite foi anunciado que no dia seguinte teria o primeiro encontro da edição e ele seria definido a partir das escolhas dos participantes. Cada um escreveria o nome da pessoa que eles querem sair num papel e no outro dia a gente iria saber ali quem iria sair. E só iriam sair as pessoas que se escolhessem mutualmente. Óbvio que o Dae e o Shun se escolheram e foram o único casal anunciado ali pra ir no encontro, porque o Ryota escolheu o Shun e o Jinsei escolheu o Ryota, o que foi enfim ali o balde de água fria, porque o Jinsei não esperava por isso. O Taehyun escolheu o Zaki e a edição do programa nesse episódio só contou essas escolhas. O encontro do Dae e do Shun foi no aquário, achei muito bonito, super queria ter um date ali também. Mas só me diga uma coisa, gente, essas lontras aqui, elas estão pedindo carinho ou estão pedindo socorro? Eu achei fofo, mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupada. Mas enfim, resumo desse encontro. Apesar de eles aparentemente estarem se entendendo bem ali, eu vejo que o Shun tá se afastando. Ele cita umas coisinhas ali que eu acho meio complicadas, como por exemplo falar ali pro Dae que ele não estava interessado nele no início, o que é um fato, mas assim, eu receberia isso como um ai, talvez eu não esteja tão interessado em você assim não. No fim do encontro, o Dae fala ali pra que o Shun continue sendo sincero com ele, porque ele já nutriu ali sentimentos o suficiente pelo Shun. Só que aí o Shun fica sério, do nada. E aí no fim do episódio, né, lá naquelas entrevistas que eles dão, ele fala que ele encontrou pontos negativos no Dae e que os sentimentos dele esfriaram por conta disso. Mas que pontos negativos, gente? A gente só vai saber no episódio seguinte. Eu também tô curiosa, porque assim, Dae, te ajuda, boy. É isso, esse é o resumo do 3º episódio, espero que vocês tenham gostado. A gente não vai precisar esperar tanto, porque terça-feira a gente tem mais 3 episódios desse reality show lá na Netflix, tá bom? E eu vou vir aqui falar sobre todos eles, eu que lute aí pra fazer resumo desses 3 episódios, que dá um trabalhão. Mas se você gostou do vídeo, você pode estar sempre comentando aqui, me seguindo em todas as redes sociais também, tá? E se inscreve também, dependendo de onde você tá assistindo, tá bom? Então a gente se encontra aí logo mais pra gente continuar falando sobre The Boyfriend, tá bom? Beijo!